É um prazer estar aqui com vocês, que a paz nos envolva, que nos ilumine, que nos fortalece, que nos ampara. Como a nossa aula hoje, ela vai contar fatos reais de pesquisa, de conhecimento. Então, eu vou voltar um pouco no passado. Há 4.000 anos atrás, há 5, há 10.000 anos atrás, a mediunidade sempre foi vista com o valor que ela deveria ter. Toda a história da humanidade, do Egito, dos hebreus, dos caldeus, da Mesopotâmia, toda a história que, se você voltar a esse passado, da China, do povo japonês, tudo que você voltar na história da Índia, nós vamos encontrar valores gigantescos de conhecimento. E que, aos poucos, isso foi se apagando. Aos poucos, isso foi tirado de nós. Porque havia um interesse muito grande de retirar a mediunidade das nossas vidas. Em volta de 1600, 1700, 1800, 1900, houve nesses 400 anos, até mais, houve uma estratégia de fechamento do cristianismo. Por quê? Porque havia interesse de fechar o cristianismo. Porque o cristianismo, ele vem falar aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos mostrou a potência da mediunidade curadora, da gênere. Jesus mostrou todo o potencial que um espírito podia ter. Jesus nos falou que nós seríamos deuses. Então, o exemplo, a fala do grande mestre, nos reportou o cristianismo. Mas antes do cristianismo, já existia a mediunidade em que somente os sacerdotes, os reis, as pitonisas, algumas pessoas lhe era dado o direito de exercê-la. E esse conhecimento é longo, é histórico. Quando nós pegamos alguns filmes, que eles vêm lá do Japão, que vêm da China, vocês vão encontrar a história dos fluidos, dos espíritos, dos protetores, dos elfos, e aí por diante. Então, existe toda uma história na humanidade. Nós que estamos vivendo um tempo de fechamento histórico, de fechamento das mentes e de impedimento da mediunidade. Porque a mediunidade, ela é desde o momento em que nós saímos de um reino e passamos para o reino homens, este selo de inteligência e capacidade, ela nos é dada. Por quê? Porque o espírito precisa dessa visão, dessa espiritualidade maior, estar com Deus, com o diálogo. Então, nós estamos vivendo o mundo espiritual e o mundo físico, os dois mundos. Isso daí é a história da humanidade. Só que nós estamos retardando, porque existe um interesse de não nos permitir o crescimento da mediunidade. Embora nós vemos por todos os lugares a mediunidade sendo elaborada, tratada, usada, mas ainda longe do conhecimento. O espiritismo, ele tem esse papel. Ele tem um papel do ensino. Ele tem um papel do educador. Porque a doutrina espírita vem trazer bases sólidas como trabalhar com a mediunidade. E isso para todas as religiões. Sempre existiu médiuns em todas as religiões. Você pode observar que os católicos fizeram santo há muito tempo, porque as pessoas eram devotas. Surgiu um monte de santos.
Hoje já nem aparece mais os santos, porque a mediunidade é impedida. Raras pessoas dentro do catolicismo usam dessa força da espiritualidade para curar, aliviar. Temos outras religiões em que seus adeptos surgem com maior força da mediunidade, mas ainda desconectada da grandiosidade que nos é outorgada como médios que somos. Todas as pessoas são médios, todas, sem exceção. E esse projeto de crescimento é de Deus. Ninguém vai poder impedir ou neutralizar por um tempo maior. Só que uma forma que foi usada na doutrina, como em todas as outras religiões, criaram uma celeuma muito grande. Os grandes pesquisadores, os grandes estudiosos, eles foram, de alguma forma, humilhados, ofendidos. Mesmer, Kardec, e assim todos eles que fizeram esse estudo muito grande de tudo isso. Porque precisava abafar o conhecimento. E a mediunidade, ela abre em nós um espaço de visão. Os médiuns podem ver o lado de lá, podem perceber os dois mundos. Nós podemos ver os espíritos, ver a realidade do mundo espiritual. Nós podemos conversar com os espíritos. O que a doutrina traz de diferenciado nas nossas vidas? O conhecimento. Ela vem nos falar que os espíritos, após a morte, são o que eles são: bons ou maus, justos ou injustos, perversos ou bondosos. E isso, a mediunidade, abre esse espaço de verificação da vida após a morte. Porque não tem como comprar o céu. Não tem como você falar, ai, foi boa depois que morreu. Não, não adianta falar isso. A nossa realidade é outra. A nossa realidade é o nosso perispírito. Ele tem que ter um brilho e uma certa leveza espiritual para que nós possamos subir, volitar, andar, percorrer o universo. Quando a alma é má e perversa, que não adianta você falar que ela foi boa, ela é pesada. Ela não consegue andar. Ela caminha com muita dificuldade. Ela está presa no seu mundo e, junto com ela, muitos outros espíritos. A mediunidade é um meio de avanço, de progresso, de crescimento. Porque o médium pode ver, pode registrar, pode sentir e pode analisar. O que nos leva à mediunidade? O conhecimento. Então, não existe mediunidade sem o estudo. Não parem de estudar nunca. Até na hora da morte. Continue a estudar. Por quê? Nós médiuns não podemos parar de estudar. Porque cada hora, cada momento é uma pesquisa. E a mediunidade, ela é evolutiva. Ela se evolui. Nós iniciamos como médiuns mais ou menos broncos, ignorantes. A gente não sabe o que acontece, porque, então, milhares de dúvidas. E à medida em que percorremos esse caminho, nós nos tornamos sábios. Porque nós começamos a perceber, analisar o fluido. Um ponto básico da mediunidade é o fluido. Esse é um ponto básico de conhecimento. Porque é o fluido que vai nos dar
não só naquilo que vemos, mas a percepção de um fato real. Porque eu posso ver uma determinada coisa e o fluido vai me falar se aquilo é bom ou ruim. Embora os fluidos tenham cores. Os fluidos bons são claros, são transparentes, são leves. Os fluidos pesados são escuros, macentos, densos, congestionados. Há uma diferença entre um fluido bom e um fluido mau. Mas se nós não tivermos uma escola, uma leitura, um aprendizado, uma pesquisa, o médium diz: eu não sei o que vi. Eu não sei o que acontece. Eu não sei por que isso existe. A mediunidade, ela nos dará o progresso, a liberdade do espírito, o crescimento da conquista espiritual, mas vai desejar e querer que eu estude. Não existe a mediunidade sem estudo. Não adianta usar a mediunidade sem esse conhecimento, porque a tendência é cair e passarmos pelo ridículo. Mas quando a nossa mediunidade ela está ativa, nós temos duas percepções entre o bem e o mal. Então, o médium vê o bem e vê o mal. E ele pode verificar qual atitude tomar. Essas percepções nas nossas vidas são extremamente importantes. Outra coisa que a mediunidade vem nos trazer, um alívio muito grande, é o auxílio que ela presta à sua própria família. Porque o médium familiar, ele ajuda e ampara a sua família. Ele auxilia através dos fluidos, da educação e da orientação dos espíritos familiares. Nós entrelaçamos o trabalho ao bem. Aí a doutrina ainda vem falar das obsessões, dos espíritos que nos causam. Mas onde que vai surgir essa bendita obsessão? Uma obsessão simples. Como que será isso? E eu diria, nada mais é do que as almas dos mortos. E de ordem geral, são nossos familiares e entes queridos. São espíritos, às vezes, de uma ordem mediana ou simples, que vêm em socorro, que vêm buscar ajuda, que vêm buscar amparo, conhecimento. Porque eles querem ajuda, precisam de ajuda. E o médium vê, escuta, ora, sabe orar, vigiar. Isso lhe dá uma nova visão de vida. E quando nós entramos nas obsessões mais agravantes, e nós questionamos novamente, da onde sai esse obsessor, cobrador, que me cobra sem piedade? Nós voltamos ao nosso passado. E lá está novamente o familiar. Lá está novamente um ente querido. Lá está o amigo, o irmão, o pai, os filhos, a família novamente. Então, novamente, entra em jogo a família. A família. Começamos novamente o segundo socorro de assistência aos nossos cobradores, que nada mais são do que familiares. Quando nós falamos em possessões, quando nós falamos de espíritos que vêm com muito maior estado fluídico para nós, eles vêm porque eles estão densos, pesados, difíceis, aonde a mente é aturdida pela maldade, pela vingança, pelo desamor,
pela impiedade, causam um dano e agressividade a nós. Existe saída? Sim, através do conhecimento. Por quê? Entre os fluidos leves e os fluidos densos, o médium sabe que ele é um intermediário que vai higienizar, limpar, desagregar, solver todos esses fluidos. E como eu vou solver o fluido? É a mente. É a mente do médium. É a clareza dos seus pensamentos. São os seus desejos e emoções. Quando ele se prepara a essa luz do Evangelho, aprender a fazer o bem e não olhar a quem, em que ele socorre e ampara, como um franciscano, quando ele trabalha, segundo São Paulo, então ele aprende que essa mutação e transformação fluídicas é ele que faz. Nós tínhamos conceitos equivocados religiosos. Nós acreditávamos que se nós fôssemos a uma religião, nós iríamos para o céu. A maioria das pessoas pensou isso. Todas nós pensamos isso. Aquela religião vai me salvar. Eu fui para essa, para aquela, e milhares de reencarnações eu estou passando por religiões e religiões, e quando eu morro, eu chego do lado de lá e eu me assusto comigo mesmo, que eu ainda não consegui encontrar o céu. E qual é a dificuldade da religião que não permite que o médium veja os espíritos em dores e sofrimento? Porque a religião não salva. A religião não salva. O que nos salva? A nossa mudança íntima interior como verdadeiro cristão. Então, o cristão é aquele que auto se reforma. Porque ele precisa ter humildade para dizer, eu errei, eu pequei. Nós ouvimos aqueles que foram de outras religiões, pode ser minha culpa, minha máxima culpa. Eu pequei, eu errei. Tudo bem. E aí? Pecou e errou, e aí? Qual é a saída do pecar e do errar? O pecar e o errar é a solução. Eu errei, eu conserto. Eu estraguei, eu arrumo. Eu sujei, eu limpo. Essa é a condição exata do verdadeiro cristão. Porque o cristão, ele pode falar, eu perdoo, eu te perdoo. Mas o fluido da maldade já foi feita. Se a pessoa te desejar um mal, todas as horas, todos os momentos, com grande vontade, ela vai te afetar. Ela vai te machucar. Então, não adianta nós dizermos assim, eu te perdoo. Ah, tudo bem, pode perdoar. Mas qual vai ser a solução exata? A modificação fluídica. Porque aquele fluido emitido não vai sair de mim. Só se eu desejar retirá-lo. Porque se eu não retirar, eu vou ficar doente, enferma, perturbada e desequilibrada. E assim vai o fluido do ódio, da raiva, da vingança, do desamor, da inveja, do ciúme. Por quê? Esses pensamentos são forma pensamento. A pessoa não precisa falar, mas ela já fez. E se ela falar, ela pode enviar com uma onda muito mais forte. E assim ela nos causa dano. E você pode falar assim, eu perdoo, claro, pela ignorância, porque ela não sabe que esse fluido vai fazer mal a mim, mas eu que estudo, eu sei que esse fluido vai me fazer mal. Esse fluido vai me deixar doente. Vai me deixar com dor de cabeça, vai me deixar com dor na coluna, vai me deixar com dores. Por quê?
porque o meu perispírito absorve, meus centros de força absorve, todos os meus sentimentos absorve. Eu tenho essa característica. Deus me criou assim. Deus me fez assim. Só que ele também me deu todos os recursos, no longo do meu aprendizado, a sair dessa situação, a romper com esse elo. E aí a doutrina vem falar mais ainda. Ah, você está sujeita à lei de causa e efeito? Tudo que você fez vai voltar na tua cabeça. Isso é verdade mesmo. Mas o que a doutrina espírita pode me dar de melhor sobre isso? Então, o médium, ele olha para ele e sabe que ele é invejoso. Uma hora ele depara e fala, meu Deus, como eu sou invejosa. Então, ele começa a desmagnetizar a inveja dele mesmo, porque ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. Né? Eu sou má, eu sou maledicente, e por diante. Nós somos milhares de fluidos. Mas eu tenho que saber que isso que eu sou, eu preciso tirar de dentro de mim. Essas mazelas que nós médios viemos fazer. Nós temos responsabilidade de cuidar dos outros, de ampará-los, de ajudá-los na medida do possível. Mas eu nasci, reencarnei aqui para tirar de mim meu próprio erro. Porque o meu erro é que é o meu problema. E somente o médium, quando tem humildade, que ele fala, não, eu errei, eu cometi isso, e agora eu vou tirar. Eu vou solver o que eu fui. Eu vou solver a minha maldade, eu vou solver o meu erro, eu vou solver a minha preguiça, eu vou solver isso que eu tenho de ruim de dentro de mim. Então, o médium começa a limpar ele próprio. Porque quando eu recebo um passe, eu estou recebendo um fluido de fora. E esse fluido interpenetra de amor, de carinho, de doçura, do que quiserem me dar. Só que eu sou dona de mim mesma. Eu sou dona do meu próprio passado. Fui eu que construí isso. E eu tenho que saber que sou e eu tenho que tirar. A vã ignorância é acreditar que alguém possa tirar de mim o meu próprio erro. Ameniza, acalma, tranquiliza, mas não é a solução. A solução sou eu mesma. E é isso que eu tenho que começar a auto-me higienizar. E eu sei que não é fácil. Se falar assim, é fácil limpar a nós mesmos? Não, não é. É muito mais fácil orar pelos outros. Muito mais fácil. Do que quando eu tenho que orar por mim. Porque quando eu começo a orar por mim, eu começo a ver que eu sou densa, sou pesada, que eu trago um fluido de 10.000 anos atrás, de 5, de 2, de 1, de 200 anos, de 100 anos atrás. Então, eu trago para mim a minha própria verdade, aquilo que sou realmente. Só que o médium não pode se angustiar com aquilo que ele é, porque eu sou e sou e pronto. Não tem como eu falar assim, eu vou virar santo agora. Você vai virar santo sim, a hora que você tirar a última partícula. Essa situação de tirar de nós aquilo que fomos, aquilo que fizemos, é um dom que Deus nos permite, através da mediunidade, da vidência, da percepção, da visão, de nós ouvirmos, conversarmos, dialogarmos, pedirmos perdão, ajudar e orientar. A mente é tudo. Tudo é mente. Quando nós morrermos, nós vamos conversar com os espíritos do lado de lá, com a nossa mente.
E o que o médium faz? Conversa com os espíritos através da mente. E a nossa mente, para o bem ou para o mal, ela influencia ao nosso redor. Então, aquilo que eu sou, eu impregno na minha casa, nas minhas paredes, nas minhas coisas, os meus pensamentos, porque é um fluido. Eu própria posso intoxicar a minha casa. Eu própria posso estragar o que é meu. Se eu usar de um negativo, se toda hora eu começar a dizer, eu não gosto dessa casa, eu não gosto desse mundo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, quer dizer, você mesmo se neutraliza, você mesma se fecha. Aquilo que nós temos agora como reencarnação é o melhor que nós conquistamos. E vamos crescer a nível de progresso. A doutrina espírita é um progresso. A lei de liberdade é um progresso. Nós espíritas não estamos condicionados a nada. Nós somos livres. Livres. Por quê? Porque eu vim aqui para cumprir uma missão. E essa missão eu me responsabilizei no mundo dos espíritos. E vou entregá-la quando retorná-la. Nós não podemos tirar das criaturas, nem delas, e nem elas de nós, o direito de cumprir aquilo que viemos realizar. E isso que nós, espíritas, tenhamos consciência. Cada um cumpre a sua missão, grande ou pequena. Quer a missão de mãe, quer a missão de pai, quer a missão de professor, quer a missão de qualquer, até de um trabalho. Você veio aqui para resgatar o tempo da preguiça. E agora você tem que trabalhar para repor as horas que não trabalhou. É assim. As horas que não estudou. Tudo que nós fizemos de errado, nós temos que recompor. E é nisso que nós, médios, temos a maior bênção, que é o dom da mediunidade. É de estar com Deus. É de estar com Jesus. É de estar com os espíritos superiores. É vencer a nós mesmos e construir um mundo melhor. Neste momento, nós elevamos o nosso espírito e te buscamos, Senhor. Te buscamos nos céus, nos astros. Buscamos o seu imenso amor, a sua misericórdia sem fim. Sabemos, Senhor, que é todo-poderoso. O seu amor é maior do que tudo. Sabemos, Senhor, que a sua vontade é soberana e que nos deseja a felicidade. Por isso nós te rogamos que nos abençoe. Apesar das nossas imperfeições, das máculas do nosso espírito, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa brutalidade ainda, nós te rogamos que nos abençoe e esteja conosco. Pedimos, Senhor, que nos envie as luzes consoladoras, que nos envie os bons espíritos, familiares, amigos, em condições de trabalho de auxílio, os nossos guias protetores, conselheiros socorristas, espíritos pacificadores, espíritos, Senhor, em condições de nos aconselhar, de nos instruir, nos proteger na nossa jornada. Que neste momento, a luz da sua misericórdia, do seu amor nos envolva. Toque as nossas mentes e os nossos corações.
acalmando, Senhor, o nosso espírito. Todos nós necessitamos do fluido bendito que vem das mãos do nosso Pai Criador. Que possamos absorver todas essas energias do alto, todas as energias restauradoras e curativas, energias balsamizadoras, que possamos absorver do fluido cósmico todas as energias curativas, calmantes, restauradoras, fortalecedoras. Porque nós precisamos trabalhar, Senhor. Precisamos vencer as dificuldades, vencer os obstáculos, cumprir os nossos deveres. Faça-nos fortes. Que toda essa equipe benfeitora, o anjo de guarda de cada um de nós, toda a nossa família espiritual, toda a nossa família negra, branca, amarela, vermelha, de tantas etnias, que caminhou por essa terra, que cresceu, que evoluiu, que está disposta a socorrer, que já trabalha em nome do Senhor, que vem em nosso auxílio, porque nós precisamos. Vem em nosso auxílio neste momento. Que possamos abrir os espaços da consolação, as bacias da regeneração, da redenção. Abrir esses espaços de socorro, de alívio, de conforto. Deus Todo-Poderoso, nos enviando todos os recursos fluídicos, toda a nossa equipe trabalhadora, todos os espíritos que manipulam os fluidos, todos os que trabalham com as energias deste planeta, para higienizar, para limpar, para organizar, para pacificar. Vamos envolver os nossos irmãos doloridos, os irmãos sofridos e desesperados, todos esses irmãos que pedem o alívio, que pedem perdão e pedem a misericórdia. Todos os enfermos, vamos arrebanhando todos os nossos irmãos enfermos que desencarnaram no desespero, a doença, cansados, enfraquecidos, perturbados, abandonados, dementados, irmãos que precisam de ajuda. Vamos arrebanhando e levando a bacia da consolação, a bacia do alívio, o espaço da higienização desse fluido dolorido, doentio, este fluido do cansaço e da fraqueza, que se desfaça, que se dizimante, que se desagregue este fluido cansado, triste, dolorido. Vamos arrebanhando homens, mulheres, jovens, crianças, órfãos, todos que precisam do Pai, que precisam do respeito, do amor, da mão amiga. Vamos aliviar as dores, os sofrimentos. Vamos dissolver e desimantar o fluido dolorido, o fluido de mal-estar, de ansiedade, de insegurança, de incertezas. Vamos dissolver, higienizar. Vamos envolver os nossos irmãos irritados, nervosos, todos esses espíritos contrariados, revoltados, nervosos, todos esses que estão em desequilíbrio, que não querem Deus, que não aceitam o Pai,
que não aceitam Jesus, que não aceitam os ensinamentos do Mestre, o seu Evangelho bendito, que não se entendem espíritos imortais, que não se entendem seres reencarnantes. Deus misericordioso, Jesus, Maria de Nazaré, Santo Agostinho, São Luís, Fénelon, Vianney, nos auxilia a socorrer os espíritos rebeldes, os endurecidos, os negadores do Cristo, os negadores de Deus, todos esses, Senhor, que desencarnaram acreditando que o nada existia, que estão agora sofridos, perdidos, revoltados, odiando, agredindo e ferindo. Ajuda-nos, Senhor Deus, neste momento a envolver todos esses espíritos num grande círculo de amor, de fluidos de arrependimento, de fluidos benéficos, envolvendo e levando as bacias de redenção, de regeneração. Que o fogo queime o fluido denso, o fluido pesado, o fluido doentio do ódio, da perversidade, da cobrança, da revolta. Dissolve todo este fluido violento e agressivo. Rogamos às falanges franciscanas, às falanges de São Vicente de Paulo, às falanges benditas, para envolver e tocar os corações endurecidos, tocar a todos nós, tocar os nossos corações rebeldes, tocar os nossos corações orgulhosos, dissolver todos os miasmas da maldade, envolvendo os nossos irmãos, dissolvendo os miasmas da perversidade, do ódio, da violência, trazendo os fluidos pacificadores, num grande círculo de amor, de redenção, de regeneração, de limpeza, de arrependimento. Sem o arrependimento não mudamos nossos pensamentos e atitudes. Senhor, nos auxilie, a cada um de nós, auxilia esses espíritos que sejam tocados, que recebam os bons fluidos, as energias curativas, que se sintam respeitados, que se sintam amados, filhos de Deus, que deixem de nos perseguir, deixe de andar pelas ruas da maldade, deixe as trevas, a escuridão do ódio, dos ciúmes, da inveja, do orgulho, do desejo destrutivo, e se unam a nós com Cristo, com Jesus, nosso irmão querido, amado, envolvendo, Senhor, envolvendo, pacificando e tocando a todos eles, porque é hora de partir, é hora de recomeçar, é hora de deixar nossas famílias, nossos lares, é hora de deixar a escuridão, é hora de deixar o mundo de dor. Deus existe, o Pai Criador, Senhor do Universo, existe e nos ama e tem um plano perfeito para todos nós. Que sejam acolhidos, aliviados, confortados, higienizados e com roupas trocadas, aparência refeita, aliviados deste peso, possam seguir para os hospitais, as colônias espirituais,
os espaços de evangelho, de estudo, de aprendizado, os espaços de correção e disciplina, porque todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos retirar o veneno que temos dentro de nós, a maldade, a imperfeição que temos em nós. Auxilia-nos, Pai, auxilia-nos, teus filhos, que nos perseguem e que precisam do teu amor, que possamos arrebanhar e retirando dessas bacias, retirando desses espaços de socorro, de alívio, conduzindo as colônias espirituais, que haja boa fé e boa vontade, que haja certeza de dias melhores, que haja certeza de uma felicidade futura, nos resgates, nas provas que temos que passar. Mas com Deus, com Cristo, haveremos de vencer todas as dificuldades, haveremos de triunfar sobre nós mesmos, porque não temos que triunfar sobre os outros, precisamos vencer a nós mesmos. Deus, toque o nosso coração, para que sejamos mais humildes, benevolentes, e como o Espírito da Verdade nos ensinou, a abnegação e devotamento. E a doutrina nos ensina a resignação diante da prova e da expiação, para que possamos colher os frutos benditos da felicidade que o nosso espírito tanto almeja. Resignação, abnegação e devotamento. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada aos consoladores, aos espíritos benditos, aos amigos, aos familiares, aos conselheiros socorristas, todos que vêm em nome do Senhor. Nós agradecemos pela caridade, pelo respeito, pela fidelidade. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores queridos que nos ajudam. E assim, Pai misericordioso, agradecendo, nós vamos encerrando as nossas preces. Que essa paz bendita envolva os nossos lares, que a sua luz poderosa proteja os nossos lares para que não sejam invadidos pelas mentes perversas. Que sejam levantados os muros fluídicos, toda a sustentação, toda a estrutura de proteção para o nosso lar, nossa família, as telas eletromagnéticas e os soldados protetores a nos guardar em momentos difíceis que vivemos, Senhor. Cuide de todos nós, Pai, teus filhos imperfeitos. E assim, agradecendo, nós vamos encerrando as nossas preces e o trabalho desta noite de estudos. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.